Olá, meu nome é Camila Barbosa e junto com João Matheus vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de grupo e manufatura celular. Então, nessa conversa de hoje nós vamos dar uma introdução sobre o tema, falar sobre as famílias de peças, a análise do fluxo de produção, falar sobre a manufatura celular em si e também das aplicações da tecnologia de grupo. Então vamos lá. As tecnologias de grupo, a tecnologia de grupo, né, ela é uma filosofia de manufatura na qual peças similares são identificadas e agrupadas para tirar uma vantagem, né, para tirar vantagem dessas similaridades, tanto no projeto quanto na produção. O que é que acontece, né? Peças similares são organizadas em famílias de peças, no qual cada família tenha similaridades tanto na forma da peça, na geometria, no projeto da peça, quanto nas características de produção da peça. E exatamente, vamos dizer assim, é certo afirmar que cada peça, cada peça dentro de uma família tem uma similaridade entre si e que isso vai resultar em uma eficiência maior na produção. Essas eficiência maior, essas melhorias, elas normalmente são alcançadas a partir da organização dessa manufatura em células para facilitar o fluxo de trabalho. E isso dado exatamente a separação das peças em famílias, né? Então, organizando a produção, os equipamentos da produção, não somente as peças, os equipamentos da produção em células e as partes da produção em células, onde cada célula vai se especializar na produção de uma família de peças, essa organização é chamada de manufatura celular. E tecnologia de grupo e manufatura celular, elas são aplicáveis em uma variedade imensa de situações de produção, de diferentes tipos de produção. E as condições na qual tanto tecnologia de grupo quanto manufatura de células são apropriadas são N. Entre elas, plantas de produção, né? Plantas que atualmente usam manufatura tradicional em lote ou um layout de tipo processo, que acabam por ter muito manuseio de material, tem um inventório com alto nível de processo e tem um tempo de manufatura alto. Então, esse seria um caso. Outro caso pode ser que é possível dividir essas peças em famílias. Essa, na verdade, é uma condição necessária para que vamos chamar GT, né? Para que a GT é a sigla em inglês, Group Technology, para que o GT aconteça. Então, a princípio, quando a gente fala disso, né, o que é que vem na cabeça? Quando a gente falou de tecnologia de grupo. Primeiro, a gente precisa entender o que é exatamente essa família de peças que a tecnologia de grupo divide, né? E para entender isso, a gente pode pensar de dois jeitos, né? Que uma família de peças ela vai conter peças que são similares em tamanho ou geometricamente. Por exemplo, essas duas peças, a gente pode dizer que elas são iguais, são idênticas. Entretanto, elas são idênticas em tamanho e em forma. Mas elas têm tolerância tolerância à pressão diferentes, a densidade do material é diferente, o material de que elas são feitas é diferente, então a gente pode ter uma diferença. Esse é um exemplo de que pode ser feito de agrupamento, de família de peças. Eu posso juntar essas duas peças juntas. Outro exemplo é uma família de peças que tem um processo de manufatura semelhante, mas possui atributos de design, formas diferentes.
mas, sei lá, todas têm uma forma cilíndrica, todas têm uma forma cilíndrica e passaram mais ou menos pelo mesmo processo de produção. Uma das vantagens exatamente de agrupar o trabalho em peças em família, né? Agrupar as peças em família, a gente pode descrever nisso aqui. Vamos dizer que aqui a gente está agrupando por processo, né? Eu tenho um processo aqui, outro processo acontecendo aqui, outro aqui e outro aqui. Eita, mexendo o mouse no canto errado. Aqui, aqui e aqui. E para cada... Isso aqui seria exatamente um jeito de dividir a linha de produção em processo, né? A gente trabalhando em dividindo, pensando exatamente em uma... Com a linha de produção organizada em células, a gente tem uma linha de produção que vai fazer mais ou menos a mesma... Vai ter mais ou menos a mesma eficiência vai ter a mesma quantidade de produção da passada, mas com eficiência bem maior. E aí a gente ganha em menor tempo manuseando o material, menos tempo de setup, menos setup em si, menor necessidade de processos inventoriais e tempo processual no geral, né? O processo tempo de manufatura no geral diminuído. Outra coisa que a gente pode fazer com relação às peças de família é como as famílias de peças, como é que eu vou separar essas famílias de peças, né? E aí a gente tem 3 jeitos: agrupamento intuitivo, classificação de peças e codificação e análise do fluxo de produção. O agrupamento intuitivo é muito como ele já está sendo falado, né? Ele é uma inspeção visual, é o menos sofisticado dos métodos e o menos caro, né? E o mais barato. E normalmente é o mais comum que acontece nas indústrias, nas empresas. E esse grupamento intuitivo, normalmente, ele vai acabar por ser a classificação em famílias por técnicos experientes, né? Por pessoas da equipe que já estão trabalhando na linha de produção há muito tempo, que têm uma experiência maior e que vão analisar tanto as características físicas quanto, sei lá, datasheet de peça, datasheet, quanto projeto de peça, quanto como foi o processo de manufatura da peça. E aí esses profissionais muito experientes, eles vão conseguir, através dessas tanto de atributos, né, de design quanto de atributos de manufatura, eles vão conseguir agrupar isso em famílias de acordo com a experiência que eles têm do dia a dia do trabalho, né? Já aí a classificação de peças e codificação, ela desses 3 métodos, ele é o método que mais consome tempo. E na classificação e codificação de peças, similaridades entre as peças, elas vão ser identificadas e vão ser relacionadas num sistema de codificação que normalmente inclui tanto atributos do design da peça, né, do projeto da peça, quanto atributos da manufatura da peça. E aí, entre as razões para utilizar esse sistema, né, de codificação, vem recuperação do design. Então, um projetista que vai precisar desenvolver uma nova peça, ele pode usar exatamente esse sistema de recuperação do design para determinar se alguma peça similar já existe. Um planejamento de processos automatizados, ou seja, a gente pode utilizar parte para uma nova parte das informações para uma nova peça já está utilizada nas peças existentes anteriormente, já que a gente vai ter nas mãos exatamente esse planejamento. E
eu ajudo exatamente também no design de células. Então, tanto quando eu vou a parte de eu montar, o estudo que eu vou fazer para montar as famílias das peças, eu vou utilizar no design das células da fábrica em si. E entre os atributos que são utilizados, aí a gente entra muito, né? Forma externa, forma interna, se é rotacional ou retangular, a forma da peça, se a peça tem peças rotacionais, se a peça é rotacional, é uma fração entre o tamanho, o comprimento e o diâmetro. Do mesmo jeito, se a peça for retangular, uma fração entre os lados. Quais são os tipos de materiais, qual é a função, quais são as dimensões, as tolerâncias. Entre a parte de manufatura, a gente pode entrar os processos principais, se foi, sei lá, soldagem, se foi uma fundição, e aí vai entrando operações menores que foram realizadas também, como foi a sequência de operações para a manufatura da peça, e aí como foi a finalização da superfície, quais foram as máquinas utilizadas, qual é a produção anual. Então entram algumas coisas com relação à manufatura também. Entram algumas coisas relacionadas à manufatura. E a gente vindo para a análise do fluxo de produção, na análise do fluxo de produção, o que é que acontece? Ela é outro modo, né, de abordar de abordar a divisão de famílias, e tende a ter tem meio que um passo a passo para ser feito. A gente vai analisar o fluxo de produção para poder entender como melhor organizar as famílias. Meio que um negócio que vai depender mais da rota dos processos de produção. O que é que vai acontecer para a produção final, que eu vou utilizar as peças que estão no meio do caminho e as máquinas que estão no meio do caminho para fazer isso. E aí aqui está uma sequência, né? Coleção de dados, eu vou utilizar muito o número da peça, a sequência de operação da peça, quais são os documentos, como é que a máquina vai funcionar. Eu vou precisar de alguns dados da minha linha de produção. E aí eu vou ordenar de acordo com as rotas de processo e vou gerar um gráfico, PFA. PFA é Process Flow Analysis, é análise de fluxo de produção em inglês. Vou formar um gráfico PFA e vou analisar os clusters formados. Então esse aqui seria o gráfico PFA, antes e depois, já ordenado. E o que é que a gente consegue ver, né? Para entender aqui um pouquinho, as peças elas estão identificadas com letras, e as máquinas elas estão identificadas em números, tá? Então, aqui eu tenho as peças que são necessárias na máquina 1, A, D e H, na máquina 2 é I. E aí eu vou tentando organizar de forma que eu vou trazer minhas máquinas que utilizam as mesmas peças para um cluster, e aí eu consigo organizar aqui, ó, por exemplo, em 3 clusters, no qual eu tenho máquinas que utilizam as mesmas peças localizadas geograficamente perto, né? E assim, assim eu consigo juntar as famílias de peças pelo processo e também montar as minhas células do processo de produção. E agora, já vou falar um pouquinho sobre a manufatura celular em si, dado que a gente já viu como é que a gente divide as famílias. O conceito de célula de manufatura real, introduzido por Ray e Brown, define que uma célula real existe somente na presença de um fluxo de trabalho onde as tarefas e quem as executa estão conectados em termos de tempo, espaço e informação. Este conceito é complementar ao entendimento tradicional de que uma célula de manufatura assume a dedicação dos equipamentos a uma família de parte do produto que possui processamentos similares. E o que são células de manufatura? As células de manufatura são a essência do Lean Manufacturing. E basicamente consiste em uma estrutura de layout produtivo, onde você coloca máquinas e recursos produtivos de maneira que a sequência seja exatamente igual às etapas produtivas
de determinado produto que você irá fabricar. Então, caso você tenha um produto que ela tenha X etapas, um número X de etapas, você vai sequenciar essas etapas de forma que essa etapa venha prosseguindo de uma atrás da outra e uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas possa ir passando por todas essas etapas, onde o produto vai passar de uma etapa para outra, de outra etapa para outra e assim por diante, de forma que a gente consiga reduzir o tempo de operação de transição do produto de uma etapa, de uma central para outra. De, um, de uma máquina, por exemplo, da primeira máquina para a segunda, da segunda máquina para a terceira e assim por diante. Como podemos ver no diagrama, essa seria um layout do tipo U, onde eu tenho todas as minhas máquinas redirecionadas para meu operador. Então, uma pessoa vai operar todas essas máquinas. Qual é o problema desse processo? O que a manufatura de tipo célula tenta atacar? Então vamos lá. Se eu tenho cada processo desse, eu tenho processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, certo? Cada processo desse exige um certo tempo. O tempo de uma máquina para outra eu não estou considerando porque esse layout é favorável justamente para isso, para que quando eu me desloque de uma máquina para outra, a outra máquina esteja perto o suficiente para mim para eu não gastar tanto tempo nessa locomoção. Então, se eu saio do processo 1 para o processo 2, que seria para a máquina 2, por exemplo, uma primeira laminação e depois eu faço uma segunda laminação. Imaginando que o produto a ser fabricado são talheres, é uma faca, por exemplo, de categoria de talheres, né? Então, saiu do processo 1 para o processo 2, o tempo é irrisório, porém, no processo 1 eu gastei 10 segundos, no processo 2 eu gastei mais 10 segundos. E, ao todo, depois de esse talher passar por todas essas etapas, eu vou ter gastado 1 minuto e 10 segundos, certo? Então, isso para uma pessoa fazer. Só que eu gasto 10 segundos no primeiro processo, 10 segundos no segundo e 10 segundos no terceiro. No quarto processo, eu já gasto 30, que é o tempo a mais. Então, se eu tivesse outra pessoa trabalhando no quarto processo e no quinto, eu aceleraria eu aceleraria justamente a fabricação desse produto. Pois enquanto a pessoa faz o processo 1, 2 e 3, a outra já está no quarto suprindo aquela demanda. E eu só teria um atraso de mais ou menos de 10 segundos de um acúmulo de peças. Então, a manufatura celular ataca justamente isso. Ela otimiza esse trabalho. Só que eu tenho que ter em mente também que as pessoas têm que ter em mente, no caso, que não adianta também colocar tipo uma quantidade exacerbada de pessoas naquela célula. Então, geralmente a manufatura do celular utiliza isso, poucas pessoas, um operador ou dois, para otimizar o processo e para não deixar acumular também material, no caso o produto. Além de que, nesse tipo de manufatura, ele não trata apenas de um tipo de produto só. Pode ser um produto da mesma família. Por exemplo, uma fábrica de talheres. Nesse tipo U, eu poderia fabricar uma faca, um garfo, uma colher. Então, esse tipo de manufatura também é favorável para mais de um tipo de produto, sendo que ele seja da mesma família do produto principal que você deseja fabricar. Então, se eu fosse citar as principais características desse tipo de processo, seria a redução de transporte e estoques intermediários, pois as máquinas ficam à disposição do operador, certo? Redução drástica do lead time de fabricação. O que seria isso? Por exemplo, se eu tenho mais de um operador fabricando ali naquela célula, eu tenho que aqueles dois operadores, ou três, estejam em sincronia, certo? Nenhum seja tão rápido e nem o outro seja tão devagar. Porque se um for mais rápido que o outro, ou se um for mais devagar que o outro, eles não tiverem uma sincronia, vai acabar gerando um acúmulo de peças e o outro não vai conseguir suprir. Então, vou estar fabricando muito mais peças do que o outro estaria pegando essa peça para fazer seu seguinte processo. Tem a redução de setup também, onde se eu quiser trabalhar com mais de uma peça, sendo que ela seja da mesma família,
eu não preciso alterar o meu setup. Eu uso aquela mesma setup de célula para fazer a fabricação de uma nova peça, certo? Como eu disse, tendo em vista que seja de família próxima, da mesma família. O menor número de operadores, isso eu não preciso explicar tanto, né? Porque o tipo celular essa manufatura celular já é para diminuir a quantidade de operadores e aumento da produtividade de mão de obra, certo? Então, falar um pouco sobre os tipos de manufatura celular, os modelos que existem no mercado. A primeira delas seria a manufatura por produto, com predominância de máquinas, que foi aquela abordada no exemplo anterior, onde eu falei sobre o tipo U. O foco desse modelo no produto em si, e as etapas produtivas normalmente são as máquinas que ficam à disposição do operador, para que assim elas façam as atividades que têm que ser feitas dentro da célula de manufatura para que seja obtido o determinado produto. Então, nessa configuração, normalmente as máquinas ficam paradas, aguardando as pessoas trabalharem nelas, ou seja, esse recurso tem que ser tem sua utilização mais baixa. A preocupação é não parar o tempo do trabalhador em detrimento das máquinas, no caso. Outro modelo seria a célula de manufatura por produto, com predominância de homem. No caso aqui, a gente, ao invés de ter máquinas lá, a gente teria mais pessoas trabalhando, tem um excesso de mão de obra. Então, nesse caso aqui, em vez de ter uma máquina responsável para a lixa, eu teria um homem com a lixa manual lá, fazendo esse lixamento. Se eu fosse categorizar outras etapas, seria, por exemplo, uma análise visual, uma embalagem do produto e coisas assim do tipo. Então, nesse caso aqui, a gente tem bem mais pessoas trabalhando em uma célula em si. Só que uma coisa que acontece nesse processo é que o balanceamento da atividade de cada um. Por exemplo, uma pessoa pode ser mais rápida que a outra em determinado processo, assim vai gerar atrasos. Então, uma pessoa acabou de fazer o produto e a outra está demorando a embalar. Então, esse modelo tem seus pontos negativos também. Bem, o terceiro modelo de arrumar esse arranjo seria a célula de manufatura por processo. Esse processo, esse modelo vem com o objetivo de otimizar. Como assim otimizar? Se a gente imaginar um processo, uma situação onde eu tenho uma máquina automática e eu estou fabricando certo tipo de produto, o homem vai ficar lá, vai passar os comandos para a máquina e a máquina vai fazer e o homem vai ficar sem fazer nada. No caso, ele vai ficar aguardando, olhando a máquina e sem estar trabalhando. Então, eu tenho muito trabalho da máquina e pouco trabalho do homem. Nesse caso, é proposto colocar mais uma máquina para assim o homem ficar dividindo sua atenção entre as duas máquinas automáticas e otimizar, flexibilizar ainda mais o trabalho. Então ele agiliza o processo. Teremos também um modelo híbrido, célula de manufatura híbrida, onde máquina e homem trabalham alinhado. Por exemplo, nesse caso eu tenho uma máquina automática e eu tenho um homem fazendo operações manuais assim ao decorrer do tempo que a máquina solta certo tipo de peça. Então, imaginamos que a máquina solta uma quantidade de X de peças por segundo, ou por minuto. Então, ela solta tipo uma peça a cada minuto. E o homem vai pegar, retirar essa peça, já que a máquina é automática, ele programa a máquina para fazer isso. Vai retirar essa peça, embalar após sair da máquina e colocar na esteira para ser levada para ser entregue para outro setor da empresa. Então, assim, o homem e a máquina trabalhariam alinhados e não teria tanta perda de tempo. A seguir, veremos uma manufatura inteligente, uma forma de implementar essa célula sendo automática, onde ela utiliza o operador só bota as informações iniciais e o resto a célula fabrica. Então, vamos ao vídeo adiante. Bem-vindo à estação de manufatura com conceitos da indústria 4.0.
Aqui veremos na prática uma demonstração de todo o ciclo de manufatura, utilizando conceitos importantes da manufatura inteligente. Primeiro passo: customizar o produto. Podendo enviar os dados através de smartphones, tablets, computadores ou painéis como este, usado na célula. Conceito IoT, Internet das Coisas. Concluído, será emitido um QR Code para o cliente usar para retirar seu produto customizado. Segundo passo, os dados serão transmitidos para o sistema através de uma plataforma externa. Conceito usado: Cloud, dados na nuvem e iOS, Internet dos Serviços. Terceiro passo: o robô Kuka recebe o sinal via CLP da Leder para iniciar o processo pegando um blank no estoque, de acordo com o que foi customizado, e o posiciona em frente ao gravador de RFID para que o mesmo grave na peça todos os dados de fabricação relacionados à customização. Portanto, a própria peça comandará o processo, aplicando conceitos de Smart Product, Smart Factory. Quarto passo: os dados serão recebidos pela plataforma de software EdCAM da empresa Vero Software, programado pela SKA, e este então enviará os dados do programa a ser utilizado na máquina de usinagem home, utilizando sistemas cyberfísicos, CPS. Quinto passo: antes de iniciar a usinagem, o programa já prevê a utilização de um apalpador de medição Hexagon MH para fazer o setup da peça e informar o comando. Em seguida, começa a usinagem. Sexto passo: um sensor de posição fotoelétrico identifica a presença da peça, porém sem identificar qual peça exatamente está no magazine. Conceito: descentralização da produção, flexibilidade. Sétimo passo: um próximo robô já recebe o sinal, pega a peça e a coloca no leitor de RFID para identificar a customização original e dar sequência na medição da peça. No exemplo temos dois modelos, prismático ou curvas. Oitavo passo: identificando a customização, o mesmo robô posicionará a peça na máquina correta e automaticamente já irá identificar o programa de medição a ser executado. Conceitos usados: Smart Product, M2M, RFID, Supervisor Hexagon. Nono passo: todos os resultados das medições, sejam realizados nas máquinas de medição por coordenadas ou no apalpador da máquina de usinagem, são enviados para a plataforma de software estatístico QEDAS, controlando a eficiência e gestão da produção. Finalmente, o usuário coloca o QR Code no leitor, o qual identificará a sua peça, e por fim gravará na máquina laser mais algumas informações programadas inicialmente pelo usuário para uma futura rastreabilidade e então recebimento do produto 100% customizado. Foram utilizados ainda sistemas automáticos de segurança com sensores inteligentes plug and play, tais como barreiras óticas da empresa Pepper Fuchs com protocolo ASI. Todo o trabalho de integração foi realizado pela Autêntica Engenharia com a parceria de todas as empresas envolvidas no projeto. Acreditamos que esse é o futuro da indústria mundial. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. Entendido um pouquinho mais sobre manufatura celular, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre as aplicações, né, da tecnologia de grupo. E aí a gente inclui um pouquinho também, pensando um pouquinho sobre a manufatura celular, já que a tecnologia de grupo em si é meio que uma etapa que vai acontecer antes para classificação das peças em famílias. Né? Então, entre as aplicações vem aí planejamento informal e formação de rotas de peças similares entre as máquinas selecionadas. Então, células virtuais, que é meio que a criação dessas famílias de peças e a dedicação de equipamentos da manufatura a algumas dessas famílias de peças,
mas sem o arranjo físico, né? O arranjo que a gente faz na manufatura celular em si, a própria manufatura celular. Planejamento de processos também entra. E o controle numérico de programas de peças. Que é meio que exatamente vai ajudar no processo de planejamento de novas peças que podem ser facilitadas exatamente pela identificação dessas famílias. Esse foi o nosso trabalho. E além dessas referências, nós iremos colocar na descrição do vídeo do YouTube mais alguns vídeos sobre manufatura celular e tecnologia de grupo. Muito obrigada.